Olá, pessoal. Vamos falar aqui sobre a última aula do estágio de despacho, sobre o issue de memória. Como que a gente faz aqui? A primeira questão que a gente precisa chamar atenção sobre as operações de memória é que nós temos dependências que não são resolvidas por rename. Como assim? Que dependências são essas? A gente tem que lembrar que eu posso ter uma instrução de store que queira gravar na posição 1000 de memória o valor do registrador X7. E aí, algum tempo depois, eu posso ter uma instrução que quer ler para o registrador X9 o valor da posição de memória 1000. O que acontece? O rename vai trabalhar com X7 e X9, mas o que nós estamos relevante aqui é que nós estamos acessando a posição de memória 1000 duas vezes. E essa posição de memória 1000, eu não posso inverter esse load com store, senão eu pegaria o valor anterior da posição de memória 1000. Então, nós temos que tomar cuidado tanto com o rename, que a gente já fez nessa altura do campeonato, quanto com a questão das operações de memória. E essa questão das operações de memória é chamada de memory disambiguation. O que significa isso? A gente tem que ver se o endereço não está repetido e tratar no caso de endereços repetidos, tá? Obviamente existem duas formas, né, como a gente sempre espera, uma forma não especulativa e uma especulativa. A não especulativa é bem convencional para a gente, roda uma instrução atrás da outra de memória, nunca deixa rodar duas instruções de memória fora de ordem, pronto, você não tem problema de especulação, você não tem problema de execução de código com problema de disambiguation. Então, se você tem um load que deu cache miss, você vai guardar esse load lá e vai esperar, mesmo que um store ou um outro load depois dê cache hit, você não vai executá-lo antes, você simplesmente fica guardando aquele cache miss. Obviamente, isso perde um desempenho, então a gente tem uma questão aqui de desempenho caindo, e a gente vai tentar fazer disambiguation para poder, especulativo, para poder aumentar o desempenho. Então a gente vai tentar prever as dependências entre as operações de memória, dessa forma a gente consegue acelerar o código, tá? Então se eu tiver duas operações de memória que não têm dependência entre elas, eu posso rodá-las em paralelo. Se as duas derem cache hit, eu estou feliz. Se as duas derem cache miss, eu posso tentar fazer dois acessos à memória simultâneos, se a minha memória permitir. Se a primeira der cache miss e a segunda der cache hit, eu continuo feliz porque eu consigo executar a segunda instrução rapidamente, tá? E um fato aqui importante é que em torno de 30% das operações das instruções dos nossos programas são operações de memória. Isso mostra a relevância dessa operação para a gente, tá? Bom, trazendo um pouquinho do contexto para a gente agora, tá? A gente tinha a questão de rename, que era o estágio de allocation, né? Depois do rename, a gente pegou o estágio de issue, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e para frente a gente vai mandar para múltiplas coisas, uma dessas coisas é memória. Então a gente está falando agora dessa questão de memória agora, tá? A gente tem que lembrar que aquele X7 e X9 que a gente falou anteriormente já tinha sido feito o renaming deles, então as questões relacionadas à dependência de registrador, aquelas dependências de nomes que não são dependências verdadeiras, já foram todas resolvidas até agora. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos garantir que as dependências de dados e a geração desses dados estejam disponíveis, de forma que a gente possa despachar esses dados. E o pipeline que a gente vai ver, ele vai sempre começar daqui e vai incluir coisas relacionadas à memória, tá bom? Essa é a sequência que a gente vai falar agora. Bom, mas para poder falar um pouco mais de disambiguation, a gente tem que também olhar sobre o ponto de vista do processador. E o processador, ele tem múltiplas formas de entender essa disambiguation, inclusive sobre questões arquiteturais mesmo, quer dizer, decisões arquiteturais. A primeira delas é falar total ordering. O que significa isso? Significa que todos os acessos à memória são processados em ordem. Isso significa que a gente não tem especulação nos acessos, disambiguation com especulação. Quer dizer, a gente tem um acesso à memória totalmente ordenado, tá? Segunda forma de atrapalhar as operações de memória é o ordenamento parcial, partial ordering. O que significa isso? Significa que os stores são processados em ordem, mas os loads executam em qualquer ordem, desde que os stores anteriores já tenham computado o endereço. Então, assim, a gente vai ter uma sequência de load, store, load, store. Os loads podem executar em qualquer ordem, desde que qualquer store que venha antes dele já tenha computado o endereço que ele vai acessar a memória. Por que eu preciso fazer isso? A gente precisa fazer isso para garantir que o nosso ordenamento parcial não fira a questão de ambiguação, tá? Não esteja ambíguo, quer dizer, eu não tenho um load posterior tentando acessar um dado de um store anterior, tá?
Outra coisa que a gente tem é load order e store order, é outra técnica, certo? Então a execução entre loads e stores, quer dizer, um load pode rodar fora de ordem em relação ao store, mas todos os loads executam na ordem dos loads e todos os stores executam na ordem dos stores, tá? Então a gente tem duas filas, uma fila de load e uma fila de store. Tá bom? Essa técnica também não é especulativa, porque a gente vai usar os endereços e vai calcular os endereços e vai garantir que loads não afetem stores e stores não afetem os loads. Tá? Ou melhor, os loads não são afetados pelos stores e o load não consegue exatamente afetar um store nesse caso aqui, tá? O store escreve na memória, o load lê, então quem faz a sequência de dependência começa sempre por um store. Bom, e nós temos uma outra que é o store ordering. O que significa isso? Essa é uma técnica especulativa. Todos os stores executam em ordem, mas os loads executam completamente fora de ordem, tá bom? Então você pode executar o load na ordem que você quiser. Bom, dito isso, vamos tentar olhar sobre um modelo de pipeline e para a gente poder avançar um pouquinho. Então, aqui nós temos um modelo de pipeline, lembrando o nosso estágio de issue. Então, o que a gente vai fazer aqui é, primeiro, criar uma fila de load, criar uma fila de stores. Tá? A gente está falando que nós temos load ordering, store ordering, significa que esta fila aqui é cumprida e essa fila também vai ser cumprida, tá bom? Então, as duas filas precisam garantir as suas ordens. Então, se eu tenho o L1, L2 e L3, e eu tenho S1, S2, S3. Eu tenho garantia que L1 vem antes do L2, que vem antes do L3. Tenho garantia que S1 vem antes do S2, que vem antes do S3. A gente, até o momento, não tem nenhuma garantia de L1 contra S1, nem de L2 contra S2, nem L3 contra S3. Tá? E nem L3 contra S1. Tá? Não temos nenhuma garantia contra eles ainda. O que acontece? Acontece que a instrução que está aqui na frente, quando os registradores dela, quer dizer, quando os operandos de entrada dela, no caso do load, é o registrador que a gente vai usar para calcular o endereço. Quando esse registrador estiver pronto, L1 vem para cá para ler do banco de registradores. Lê o banco de registradores, calcula o endereço. Então, relembrando aqui, tentando pegar um exemplo, vamos fazer assim, ó, x2 mais 20. Tá? Então, nós temos esse cenário aqui. E se a gente quiser calcular x2 mais 20, o que eu preciso fazer? Eu preciso que o x2 esteja disponível e eu vou mandar o x2 e o 20 para gerar o endereço. Tá? Mesma coisa acontece aqui embaixo. Tá? Vamos pensar aqui que eu tenho x3 mais 40 no store. Então, quando o x3 está pronto, o S1 passa. Ele lê, no caso, o valor do x3. Vamos supor que o valor do x3 seja 20. Ok? E aí o que vai acontecer? Ele vai ler aqui e ele vai falar 20 mais 40. Isso que tem que ser calculado. Eu não falei do valor do x2, eu vou só para poder dar um conflito aqui, né? Então vamos falar que ele tem 40. Então esse cara aqui falou 40 mais 20 vai dar 60. Então ele vai mandar o 60 aqui para frente. E esse aqui também manda 60 aqui para frente. Só que o store, ele precisa não só fazer essa conta, quer dizer, ele não precisa não só do x3, quando ele vai precisar, por exemplo, do x6, que é o que ele quer escrever. Então ele também vai ler o x6 aqui, certo? E vamos supor que o valor do x6 seja 10, então ele vai mandar o 60 e o 10 aqui. A mesma instrução, então, ela tem o 60, que é o endereço, e o 10 que ela quer escrever. E aí o que acontece? O store buffer, esse é o primeiro cara, então ele tem aqui 60 e 10. Tá? E aí esse cara aqui, olha, nota-se um conflito. Mas aí a gente tem que tentar chamar atenção para a temporalidade. Né? Eu não falei qual dessas instruções foi executada primeiro no código, né? Mas vamos supor então que a primeira instrução é o S1 e a outra instrução load é a segunda instrução em ordem. Tá? O que significa? Que independente da ordem, vamos supor que o x2 tenha ficado pronto primeiro e o x3 aqui ele demorou um pouco mais. Na hora que chega esse 60 aqui, na hora que chega esse 60 e ele encontra outro 60, a gente sabe que tem uma questão de dependência e essa questão de dependência precisa ser honrada. Então, primeiro vai o store para a memória e depois vai o load para a memória, seguindo a ordem do programa. Tá? Então, o Memory Disambiguation é usado nesse momento para poder resolver essa questão de ordem entre o load e store. Bom, falando um pouquinho então de forma mais resumida, a fila de load mantém os loads na ordem do programa, o load fica na fila até que ele seja o mais velho, quer dizer, ele tem que estar lá na frente da fila, e os seus operandos estejam prontos. Então tem que ser o primeiro load da fila e
todos os operandos prontos. O address generation calcula o endereço das operações de memória. Lembra que ele tem dois address generation, um para load e outro para store. A store queue, a fila de store, ela também mantém as operações de store na ordem do programa, e o store fica na fila até que ele seja o mais velho e seus operandos estejam prontos. Quer dizer, a mesma história da fila de load vale para a fila de store. Eu pego sempre o cara que está na frente, e esse cara que está na frente só vai sair dali se os operandos estiverem prontos. No caso do store, a gente tem dois operandos, no caso do load, a gente tem um operando só. Tá bom? Além disso, a gente tem o store buffer, e ele mantém as operações de store no buffer até que elas sejam as mais velhas em execução. E aqui tem uma diferença, gente. Observa que ela não tem que ser só a mais para frente na fila, a primeira da fila. Ela tem que ser a última execução. Tem um ponto muito importante a se falar aqui, é que uma vez que eu escrevi um dado na memória, eu não tenho como desfazer. Então eu não posso fazer escritas especulativas na memória. O que a gente faz então? Então a gente espera que o store seja a última instrução, a instrução mais velha em execução no meu pipeline inteiro. Aí sim, o store buffer vai lá e guarda, faz a escrita na cache referente àquele valor. Tá? Então, nesse aspecto aqui, a gente está falando, olha, seja o mais velho na fila, tá? E aqui é a mais velha em execução. Tá bom? Então, a gente tem as filas vão andar, as filas do store queue e o load queue vão andar, mas o store buffer ele é o último cara a ser executado. Então, por isso o store buffer não precisa ser muito grande, tá? Porque ele vai parar ali alguma coisa, mas ele também, se ele for muito pequeno, ele vai parar muitos stores ali, e ele pode não ter capacidade de parar store, a gente vai fazer install no programa de forma não necessária, tá bom? Bom, pessoal, essa é a ideia. Agora a gente vai tentar falar sobre um outro modelo. A gente vai falar um pouquinho sobre um partial ordering. A gente vai usar o exemplo como o MIPS R10000, que ele foi um processador partial ordering. A ideia é que eu tenho o load e o store exatamente numa mesma fila. Bom, relembrando, né? Partial order, a gente tem todos os stores processados em ordem, mas os loads executam fora de ordem, tão logo todos os stores anteriores a eles tenham computado os endereços. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que trabalhar com esse load aqui, tá? E nós temos aqui, ó, duas matrizes que vão nos ajudar a gerenciar o fluxo de execução, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente tem o Indetermination Matrix e nós temos Dependency Matrix. A ideia geral eu tenho Load Store Queue, então a gente vai usar a sequência de fila, uma fila só. A gente está mandando para frente loads e stores, tá? E aí a gente vai usar essa matriz de determinação para poder marcar a dependência entre as instruções. A ideia geral é o seguinte: à medida que um store entra na fila, ele vai e marca todas as instruções, ele marca que ele entrou na fila. E à medida que ele vai saindo da fila, ele marca que ele saiu da fila. Com isso, as instruções que entrarem depois de um store, elas vão ter colunas da matriz marcadas, as linhas delas inteiras vão ter uma coluna para cada store marcada exatamente como ela foi usada. E desse jeito a gente consegue garantir, certo? Garantir que essa matriz indique a sequência geral, certo? Então, assim, o que a gente vai tentar fazer? Dessas duas matrizes nossas, deixa eu tentar fazer um desenho, acho que fica mais fácil de explicar. Deixa eu adicionar uma página aqui. Então, primeiro que eu preciso de uma matriz, né? Então a gente vai pegar, na hora que eu tiver a alocação, a gente seta a coluna, tá? Então eu vou virar e vou falar, essa coluna aqui tá como 1. E aí, na hora que a gente vai saindo, certo? Eu vou desmarcando os elementos. Então, na hora que eu entrei, eu vou marcando esses caras. E aí, cada instrução tem que olhar nessa direção aqui da matriz, certo? Nesse caso aqui, essa instrução aqui entrou antes de mim, então eu não posso passar, tá? E aí na hora, então, o store, vamos pensar nessa sequência, né? Um store veio, aí ele fez aqui e marcou tudo como 1. Na hora que o store sai, ele vem e grava zeros. Tá? O que acontece? Se eu olhar, a minha instrução de load está aqui. Todas as instruções minhas estão aqui. Então, um load pode olhar essa linha para ele saber se tudo aqui tiver como 0, ele pode seguir.
o store também ele pode seguir, porque não tem ninguém atrás dele. Tá? Então, essa é a ideia de tentar fazer essa matriz e usar a matriz para poder marcar. A gente simplesmente vai marcando as instruções e na hora que a gente vai entrando, a gente vai removendo as marcações sob demanda. Tá bom? Bom, voltando aqui, vale a mesma coisa para a matriz de independência, certo? Só que aí, nesse caso aqui, a gente tem, usando um pouco mais a questão dos loads, né? Então, o load vai marcar os lugares dos stores que ele depende, e aí na hora que o store anda, o store remove essa marcação. Então, aqui eu já estou falando dessa segunda matriz de dependência, tá bom? Então, essa primeira vai nos ajudar a fazer o issue e a segunda vai nos ajudar a fazer desambiguação. Bom, como eu já tinha falado anteriormente, o banco de registradores só vai ser lido. Na verdade, eu só posso despachar uma instrução aqui se os dados de entrada dela já estiverem disponíveis. Então, a gente vai usar essa checagem. Depois, a gente vai fazer a geração de endereço, vai botar na fila de endereço, certo? A fila de endereço que precisa ser processada, usando a matriz de dependência, e com isso a gente compara uma instrução com a próxima. E a gente vai conseguir garantir que essa fila aqui eu tenha todos os loads em ordem, mas os stores que precisarem, eles vão poder passar reto e garantir a execução deles, tá bom? Faz acesso a cache do mesmo formato que o anterior. Eu não tinha falado no anterior, mas aqui é meio óbvio, tá? A gente pega o registrador, o resultado da leitura da memória, e a gente vai e guarda no banco de registradores, tá bom? Então, esse é o MIPS R10000. Recapitulando um pouquinho, ele tem 16 entradas na fila de load store. As instruções aguardam até o operando estar pronto. Eu tenho o interdetermination matrix, que é usado para apontar quando o endereço da instrução é computado, quer dizer, então ele é usado na realidade para indicar as dependências de dados da matriz. Aí as dependências que uma dependência uma instrução depende da próxima ou não para despachar. Aí a gente tem a matriz de dependência, que armazena a dependência entre operações de memória. Então, um load quer usar um valor de um store que vai escrever ainda, ele vai ficar esperando o store escrever. Tá? A parte do address generation, na realidade eu tenho o address generation acontecendo antes do dependency matrix. Tá? E nós temos a fila de endereço, que ela vai ter todos os loads e stores que querem acessar a cache. Então aí nesse caso a gente vai usar a matriz de dependência para descobrir quem é o próximo que pode ir para a memória, porque a gente está trabalhando. Relembrando, load só pode escrever na memória quando for o mais final da execução geral do processador. Quer dizer, a instrução, ela é a última instrução que está para executar, não tem nenhuma instrução que deveria ter vindo antes dela que ainda tem algum tipo de pendência. Tá bom? Então você tem todo um trecho de código, e aí eu tenho um store, eu tenho mais um trecho de código. Meu PC vem aqui, né, vai avançando, vai avançando. Quando essa instrução aqui terminar de fazer o commit, que é o último estágio, a store vai poder fazer a escrita no store buffer e fazer a escrita na cache, como é esperado, tá bom? Então, esse é o formato que nós temos aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre desambiguação, mas especulativa. Tá? O que significa isso? Nós temos a nossa fila aqui. Qual é o nosso problema de desambiguar especulativamente? Significa que eu vou poder mandar um load para frente antes que o store tenha feito a cache. Então eu preciso tomar esse cuidado, e aí vai aparecer um pouquinho de hardware extra nesse cenário. Tá? O que significa isso? Significa que eu não vou poder fazer esse load rodar, mas é um load, né? Então o load eu posso fazer undo, o load eu posso descartar. Então por isso que eu consigo fazer load especulativo. Tá? Então eu posso fazer load especulativo. Tá? É isso que a gente pode fazer aqui. Então, como que eu faço um load especulativo? Quando eu faço acesso à memória especulativa? Bom, a gente pode ignorar alguns cenários, eu posso não olhar alguma das questões, eu posso evitar certas operações ali e disparar. Mas em algum momento eu vou ter que verificar se eu tive essa violação de dados. Então, o que acontece? A gente vai checar pela violação lá no commit do processador, se houve algum tipo de violação de dados. E se não houve violação de dados, o load pode continuar perfeitamente. Se houve alguma violação de dados, o load vai ter que ser refeito. O grande problema é que essa fila aqui, a gente está acostumado a tirar a instrução do issue na hora que eu despacho ela para o register file para fazer a leitura propriamente dita. E agora eu não vou poder mais fazer isso, né? E agora eu não vou poder fazer. Ou eu vou ter que encontrar um cenário onde eu consiga reexecutar um load especulativamente a posteriori.
tá? Reexecutar um load é razoavelmente caro, em especial porque eu posso ter essa fila de eixo cheia e eu vou ter que limpar um monte de coisa para trás. Por outro lado, um load não, muitas das vezes a gente não tem esse load como dependência realmente forte. Uma das formas que é usada é criar uma tabela chamada de wait table, e o Alpha 21264 ele usava essa wait table para marcar toda vez que esse load especulativo falhou. Isso quer dizer, ele passou na frente de um store e ele dependia desse store. Aí o que que acontece? Ele marcava esse cara na wait table e aí com o tempo, na próxima vez esse load não era rodado especulativamente, esse load esperava os stores antes dele. Você pode ter até mais pessimista e esperar mais ainda do load, tá? Então o cenário aqui é, eu tenho uma fila, eu tenho outra fila, eu sempre pego alguém da frente da fila, mas eu posso acabar furando essa fila com os loads. E se eu furar essa fila com loads sem poder fazer, quer dizer, o load chegou muito antes do store, tá? Lembrando que eu dei um exemplo ali de usar registradores diferentes para calcular exatamente o mesmo endereço, tá? Então isso pode acontecer facilmente. E se esse load furou a fila de store, na hora do commit da instrução a gente vai detectar e ao detectar essa informação, a gente volta aqui e fala para eles, olha, não deu, não poderia ter sido feito isso, reexecuta o load. Reexecutar o load pode ser muito caro, e ao reexecutar de forma muito cara, se for muito cara, a gente precisa, tem como alternativa usar uma estrutura auxiliar que marca esse local, quer dizer, vai ter um vetor, no caso do alpha, se eu não me engano era 1K bits, e ele marcava mapeado em certos endereços, marcava, esse load não pode ser especulativo. Tem todo o processo, ele funciona como se fosse uma cache, tem todo o processo ali para poder garantir que eu estou usando um dado válido, né? Então, com isso, a gente consegue implementar a questão de load especulativo, certo? Então o load store queue guarda a operação de memória até que os operandos estejam prontos. A fila de load armazena o endereço de load na ordem do programa. A de store armazena o store e os dados na ordem do programa. A wait table ela rastreia os loads para detectar quando eles violam as dependências, então ela vai anotar esses caras, e ela também rastreia os loads anteriores que causaram dependências, e de forma que eu não posso despachá-los novamente antes dos stores que eles dependem. Então a gente vai ter uma estrutura extra aqui para trabalhar com especulação. E é sempre esse trade-off, tá? A gente, quando tem especulação, a gente gasta um pouco mais de hardware na expectativa de ter instruções mais rápidas, executar mais rapidamente, ok? Tem um outro ponto agora que a gente vai falar, que é especulativamente acordar os consumidores dos loads. Quer dizer, eu estou lendo o valor do X7 da nossa posição de memória 1000, né? Tá? E alguém aqui na frente quer fazer um add que vai fazer, por exemplo, x3, x7, x2. Esse cara precisa usar o valor do x7. E para ele poder usar o valor do x7, significa que o load tem que estar pronto. O load ele vai ser executado, vai gastar um certo tempo, e a gente já olhou ali no pipeline anterior, ele gasta alguns ciclos para fazer o acesso à memória. Nesse exemplo nosso aqui, observa que o load vai ser feito issue. Lembrando que eu tenho uma fila com add também, né? Então, na realidade, eu tenho um ciclo aqui, 2 ciclos aqui, potencialmente 3, mas observa que eu posso ter mais aqui, né? E 4 aqui, tá? Então, tem uma sequência de temporização, tá? Que a gente tem que casar com o resto da temporização do processador. Então, assim, eu não preciso necessariamente ter esse modelo de pipeline, mas eu tenho que lembrar quantos ciclos um load vai gastar até ele chegar lá na cache e fazer a leitura. Então, aqui nesse caso desse load, entre o register file e o dado disponível, teria 5 ciclos, tá? E nesse caso aqui, se eu considerar que isso aqui foi um cache hit, tá? Então a gente está falando no caso geral de cache hit. Então muitas das vezes os loads geram hit na cache. E se ele gera hit na cache, significa que a gente pode disparar uma instrução que vai depois dele mais cedo, porque ela pode ir andando aqueles 5 ciclos que eu dei de exemplo. Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 4. Aquele número de ciclos ali que eu sei com exatidão, eu disparo essa nova instrução. E aí eu disparo o add logo na sequência do load, ou até mais cedo do que o load tem o resultado, e com isso, quando o load der um cache hit, eu fui lá e consegui fazer o add mais rapidamente. A grande pergunta é se a gente não sabe claramente qual load faz o cache hit, qual load vai dar cache hit, tá? Então a gente vai acordar essa instrução especulativamente e a gente vai tentar de algum jeito desfazer
essa operação caso tenha um cache miss. Então, se tiver um cache miss, eu vou ter que dar um jeito de voltar o add para lá. Como é que eu faço? Eu posso cancelar a instrução e despachar novamente. Então, eu cancelo esse add, porque eu não tenho o dado dele, e despacho novamente. Ah, o add pode esperar lá? Não, ele não vai poder esperar, que eu vou ter outras instruções passando no pipeline. Então, esse add aí não vai esperar. Quer dizer, eu quero passar o add, a unidade funcional lá que vai fazer a soma, eu não quero que ela faça ali. As alternativas passam a ser: eu vou manter o add na fila de despacho, então vou manter o add lá na fila de despacho, e com isso eu marco o add já despachado, mas ainda não pronto, certo? A outra alternativa é tentar criar estruturas adicionais para gerenciar essas instruções. Então a gente guarda o add em algum outro lugar, eu tenho a minha fila de despacho, eu posso ou colocar o add nessa fila e fazê-lo esperar, até eu ter a garantia de que o load vai estar correto, mas aí agora eu vou ter que gerenciar uma fila de forma mais complexa. A gente já viu anteriormente que essa fila está sempre no caminho crítico do processador. A outra alternativa é, ok, esse add foi executado especulativamente, eu tenho uma outra estrutura que eu vou guardar o add aqui. E se o add precisar ser refeito, eu copio ele de volta para cá, para nossa fila de despacho. Tá? E com isso a gente consegue tratar os loads. Nota que a gente fez uma sequência inteira só para os loads e stores, né? Porque eles representam realmente um grande problema para a gente. A gente precisa tratá-los bem, a gente precisa tratá-los muito rápido. Então, cada otimização dessa está sempre buscando ter mais desempenho no subsistema de memória. A gente tem que lembrar que a nossa cache não é exatamente tão rápida, mas ela é muito mais rápida que a memória. Mas ela não é grande o suficiente, então a gente vai ter cache miss e todas essas operações que vão nos afetar aqui. Ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha a falar para vocês sobre acesso à memória de forma, o despacho das instruções de memória. Falou? Até mais então.